Bom, então vamos lá, boa noite para todo mundo que está aí nos assistindo, né, ao vivo ou gravado. Para quem não nos conhece, eu sou a Tati, atendo apometria junto com a Mari, né? Apometria, falando brevemente aí, é uma técnica bastante útil para liberar bloqueios, né, traumas passados. Ela serve para diversas áreas, na verdade, eu diria que para todas as áreas da vida, né? Tanto física, emocional, mental. E eu e a Mari, nós somos terapeutas, né, de diversas outras terapias também. E a gente forma uma dupla de atendimento de apometria. Então, para quem quiser saber mais também sobre apometria, sobre outros temas, a gente tem diversas lives e diversos posts aqui no Instagram, também no YouTube, tem bastante informação. Então, também deixamos abertos para dúvidas. Quem tiver dúvida aí durante a live também pode ir perguntando, tá bom? Mari, você quer se apresentar ou segue Apresento, no meu claro. resumo? Bom, eu sou a Mariana, como a Tati falou, a gente trabalha juntos, né? E além de terapeuta aí nessa parte, né, de apometria, essa parte mais espiritual, também sou terapeuta holística. Já estudei, né, mas não faço mais assim na prática, que é a psicanálise, mas estudei durante muitos anos, também apliquei. E hoje em dia também sou professora aí de tarô, tanto de tarô aí, vamos dizer, orientativo, terapêutico, e também pegando essa parte da apometria me inspirou a também fazer o tarô em vidas passadas, né, pra gente saber pelo tarô aí traumas e tudo que a gente pode trazer aí de vidas passadas que tem uma relação aí com a minha experiência com a apometria também. E estamos também aí, né, fazendo o curso de astrologia. Então, né, no momento dou esses cursos e também faço mais essa parte terapêutica de apometria. Isso aí. Sigam o perfil da Mari, que os cursos dela são muito bons. Fazendo jabá, indico. Agradeço. Bom, então hoje, na verdade, a gente vai falar de um tema bastante delicado, a gente vai falar sobre o resgate de almas que se retiram por vontade própria. Né? A gente está aproveitando aí o mês do Setembro Amarelo, né? Das campanhas do Setembro Amarelo, em combate, né, ao suicídio. A gente, inclusive, vai prestar atenção aqui para a forma como a gente falar, né, e para a gente também tomar cuidado para não trazer certos gatilhos aqui, que a gente sabe que é um tema bastante delicado. Então, já estou falando, né, logo de princípio, porque se você se sentir desconfortável com esse tema, né, já saiba que é disso que a gente vai falar, tá bom? Tomaremos todos os cuidados, mas ainda assim é um tema bastante delicado, tá? E também queria esclarecer, né, que a apometria ela é baseada nas leis do espiritismo, né? Então, o que a gente vai trazer aqui de informação é muito sobre a ótica, né? Sob a ótica da apometria, que funciona dentro da ótica do espiritismo. Então, tudo que a gente trouxe aqui, ou praticamente tudo, né, está dentro, né, dessa visão. Então, também, né, esclarecendo que a gente está usando isso como base, tá bom? Então, aí, de novo, reforçando, se alguém tiver dúvida, né, até mais para frente a gente vai falar da relação da apometria com o tema. Então, também quem quiser perguntar, fica à vontade, tá bom? E aí, na verdade, assim, para a gente começar a falar disso, o nosso objetivo até de trazer esse tema é de que muitas vezes as pessoas pensam, talvez, num aspecto da vida, né? De tomar essa atitude, ou por que que as pessoas tomam essa atitude e fazem essa escolha. Mas muitas vezes pode ser que as pessoas não olhem para o depois, né? O que que será que acontece
com essas pessoas que fazem essa opção, né? Que tomam essa escolha de se retirar da vida, né? Vamos dizer assim. Então, a gente quer trazer esse aspecto espiritual, né? E do após. O que acontece com essas almas que tomam esse caminho, né? Porque a gente, começando aí já a falar do assunto, a gente sabe, né, dentro do espiritismo, e até de outras crenças, né, vamos dizer assim, existem caminhos diferentes no pós-vida, né? Então, as pessoas que têm essa opção, elas vão para um outro lugar, vamos dizer assim, né? Elas têm um encaminhamento diferente. Então, baseado no que a gente conhece, né, de estudo até, o que acontece? As pessoas que têm uma morte natural, vamos dizer assim, claro, pode ser um acidente e tal, mas não são elas que optam por finalizar esse processo, vamos dizer assim, né? Essas pessoas, elas vão ter um encaminhamento conforme o seu processo, conforme a sua jornada. Então, pode ser, elas vão ter, existe um período, né, de adaptação ali, com todo mundo que faz essa passagem, né? Então, existe um tempo de entender que isso está acontecendo. Muitas pessoas precisam de um tratamento depois que isso acontece, né? E isso já é um certo processo, né? E aí depois essas pessoas vão ter diversas escolhas, né? Depois de é muito relativo isso, mas normalmente depois de um longo tempo, né? Essas pessoas vão ter escolhas. Então, elas podem reencarnar, elas podem estar num processo evolutivo que elas precisam fazer, por exemplo, um trabalho espiritual do outro lado, vamos dizer assim, né? Ajudar a gente que está aqui a fazer esses trabalhos, né? E aí, depois, né, de um processo, elas vão voltar, reencarnar ou não. Enfim, existe todo um leque de escolhas, ou não é nem de escolhas, talvez, mas assim, de caminhos, né, que acontecem com elas. E, normalmente, o que acontece com essas pessoas que resolvem se retirar, né, tirar a própria vida? Normalmente, essas pessoas, elas ficam presas em um local, né, não digo até físico, porque a gente perde, né, essa questão do corpo físico, mas assim, elas ficam presas em um certo, uma grande confusão, né? Então, o que acontece? Elas vão passar por um longo período, e longo, né, a gente entende até às vezes como, para nós humanos aqui, né, um período eterno, vamos dizer assim, né? De sofrimento e dor. Por que isso? Porque essas pessoas, elas ficam realmente perdidas. A pessoa que opta por interromper esse processo que deveria ser natural, né? Aí, por mais que a pessoa, né, se vá muito jovem ou num acidente, de repente, do nada, isso não importa, mas digo assim, ela está interrompendo o processo natural ali da vida. Isso é muito brusco, né, para a nossa alma, para o nosso plano espiritual, vamos dizer assim. Então acontece isso, elas ficam confusas. Muitas vezes acontece delas acharem, inclusive, que não desencarnaram, né? Elas não têm nem consciência de que elas não estão mais aqui nesse plano físico né, com a gente, vamos dizer assim, né? Então, é um processo à parte, vamos dizer assim, né? As pessoas que optam por se retirarem da vida por vontade própria é um processo paralelo, vamos dizer assim, né? É um outro processo, é um outro procedimento e que é bastante difícil, bastante doloroso, porque a pessoa vai ter esse longo processo de primeiro adaptação, depois o entendimento, né? E aí
se for permitido, se estiver ali no processo dela e se ela se abrir a isso, um resgate de alma, que aí, vamos dizer, ela pode ter uma segunda chance de voltar ali ao curso natural das coisas, né? Mas isso, ao que a gente sabe, é um processo muito longo e às vezes ele nem se dá, né? Mari, não sei se você quer já acrescentar alguma coisa aí, que senão me empolgo e vou falando. Não, não tem problema. Bom, é importante a gente entender como esse processo começa muitas vezes na vida, né? Então, onde se tem um desânimo muito forte, uma apatia muito forte, onde se perde o sentido das coisas. E isso acaba levando, né, vamos dizer assim, um esvaziamento realmente do sentido de tudo, né? Enfim, né? É um vazio. E isso, apesar de ser um sofrimento também muito grande, isso acaba, às vezes a pessoa fala, ou ela não aguenta, né? E aí ela acaba fazendo esse processo contra ela mesma. E aí, o que que acontece? Às vezes a pessoa pensa, vou acabar com isso, né? De uma vez, porque apesar desse esvaziamento, tem um sofrimento, porque, pô, qual é o sentido e tal, enfim, né? Só que isso acaba sendo levado ali pro, pro pós, não é pro pós-vida. A pessoa ela fica nesse estado. É um estado que não acaba, vamos dizer assim, como talvez muitos pensam, vou acabar e acabou. Mas é que nem a gente está falando isso tudo na visão do espiritismo e tudo mais. É assim, é um processo que é contínuo, ele continua por, que nem a gente está falando, bastante tempo. Eu não sei se você já quer entrar nessa pauta, Tati, que é muito que é retratado lá naquele filme, que é aquele Amor Além da Vida, para quem já viu e quem não viu e quer entender um pouco mais sobre o assunto, que é bem na visão, né, que a gente está falando, nessa visão do espiritismo, assistam, porque é aquilo que acontece, que a mulher do cara lá, ela faz isso. E mostra no astral como que ela fica. Então é um processo muito interno, muito internalizado da pessoa, onde ninguém de fora consegue alcançar. Porque realmente é um processo muito, muito interno, né? Muito internalizado. E isso, né, que a própria Tati falou, é um processo de muito, muito, muito tempo, né? E às vezes isso que a Mari falou, né? Às vezes a pessoa opta por fazer isso por uma fuga, né? Em muitos casos acontece isso. Então, eu não suporto, né? Não está suportando mais o que está passando em vida, né? E aí, obviamente, que a gente não está julgando, né? De forma alguma, porque é o processo de cada um, mas assim, às vezes é uma escolha nesse sentido, e na verdade, o que acontece é que quando ela toma essa decisão, isso, ela fica presa nisso, né? Então, é um aspecto muito importante da gente trazer, porque assim, se de repente a opção da pessoa, o motivo dela optar por isso é não suporto mais isso, eu quero fugir disso, ela vai justamente ficar presa nisso, né? Muito, não se, né? Muito tempo presa nisso, ou seja, vamos dizer assim, o problema dela, na verdade, pode, na maioria dos casos, agravar, né? Porque ela estava querendo fugir daquela situação e é justamente naquilo que ela vai ficar, né? Então, é muito importante trazer essa informação, porque é isso que eu disse no começo, às vezes a gente pensa momentaneamente, né? A gente pensa no que está passando no agora, numa situação que parece não ter saída, né? E é necessário pensar por todos os aspectos, né? Porque a impressão que a gente pode ter é que vou finalizar isso aqui, vou ver o que acontece, vai vir algo novo. E às vezes não, né? Às vezes você pode ficar preso justamente naquilo
que você tem você quer fugir. mais receio, né? Então, é uma informação bastante importante do lado espiritual, né? Então, isso que a Mari falou é importante porque, assim, esse processo começa muito antes, né, da pessoa decidir, né? Tem Uhum. mil questões aí, então também vale tentativas de, né, obviamente, de terapia, de procurar ajuda, antes de tomar essa Uhum. decisão, né? Sim, com certeza, né? Tudo vale a pena. E aí, né, a gente pode até falar como que a apometria ajuda nisso, mas deixar claro antes que, assim, esses resgates, eles acontecem quando a pessoa ela vem tratar uma questão, né, dela mesma, e aí a gente acaba fazendo uma captação de uma personalidade dessa pessoa que acabou provavelmente fazendo isso. E aí a gente tem egrégoras que ajudam nessa situação, né? Então a gente vai explicar um pouquinho aqui sobre isso. Não sei se você quer falar mais alguma coisa, Tati, ou já partir para isso. Não, já ia entrar nesse tema mesmo. Aí explicando, vou explicar então um pouquinho, aí você complementa, né? Para poupar sua Sim. gargantinha. Então, a gente entrando, né, agora que a gente falou dessa parte, né, desse processo de transição, né, vamos dizer assim, da passagem mesmo, o que acontece na parte espiritual e que, obviamente, está totalmente ligado à apometria, né? Então, que nem a Mari falou, a gente vê alguns casos de, por exemplo, pessoas que procuram a gente para um atendimento para uma outra questão, né? Não tem nada a ver com isso. Me sinto muito desanimada, tenho uma depressão que eu não sei de onde vem, né? Uhum. Fico chateada, fico muito sem motivação para fazer as coisas, tal, e não sei, aparentemente minha vida tá muito boa, tá tudo certo, e não sei de onde isso vem, né? E muitas vezes a gente se depara com o fato, por exemplo, que essa pessoa, né, que hoje está aqui em vida, né, ela pode ter feito isso em outras vidas, né, em vidas passadas ela pode ter tido essa opção. E às vezes um aspecto dela, né, que a gente chama uma subpersonalidade dela, uma parte da alma dela, ficou presa ali nesse ato, né? Porque como é um processo muito profundo e que a pessoa fica presa por muito tempo, né? Isso é muito marcante. Então, mesmo que a gente já tenha reencarnado, né? Já esteja aqui de novo em outro processo, isso sempre vai fazer parte da história dela, né? Então, isso pode influenciar na vida atual, né? E aí o que a gente trabalha bastante é o resgate de almas, né? Porque como eu falei anteriormente, essa subpersonalidade, esse aspecto da alma dela, né? Pode inclusive estar presa ali ainda, né? Não ter consciência, porque a gente funciona com diversos fragmentos, né? Da nossa alma, como se fosse assim várias partes da nossa história, né? Vamos dizer, então fazer um paralelo com a gente aqui hoje, né? Em vida, vamos dizer assim. Você é formada por diversas histórias pelas quais você passou na sua vida toda. Então, você ainda é formado pela sua criança, pela sua adolescente, por diversas situações que você passou. Então, isso a gente chama, né, dos aspectos, assim, dos fragmentos. Isso também acontece com as vidas anteriores. A gente traz essa bagagem toda, né? Então, como esse é um processo demorado, né, que a pessoa demora para ter consciência, às vezes esse lado dela fica preso ali, de alguma forma, ainda. Então, o que acontece? Existe, a partir de um certo momento, né, existe a permissão para que se faça o resgate dessa alma, né? E aí a apometria pode ser
né, uma ferramenta, um caminho para a gente chegar nisso, né? A pessoa procura a gente e aí a gente acha, né? A gente encontra esse fato que ocorreu e isso pode estar interferindo nela hoje, né? E aí a gente na apometria utiliza, né? A gente conta com a ajuda de diversas egrégoras, né? E cada egrégora tem ali a sua função, vamos dizer assim, né? E a egrégora que atua, né? Normalmente que a gente trabalha é a egrégora da Fraternidade Branca, né? Eu e a Mari. E a egrégora que atua nesse resgate é a egrégora de Kuan Yin, que é a egrégora da compaixão, né? Kuan Yin é a mestra da compaixão. E isso é muito importante de dizer, porque assim, esse resgate, né, essa abordagem com essa alma, né, vamos dizer, que passou por isso, tem que ser muito amoroso, né, e com muita compaixão e com muito afeto, porque existe, né, aí também podemos falar da nossa vida aqui mortal, existe muito julgamento, né, em cima dessa questão. Por isso até que a gente começou falando, olha, nós vamos falar sobre isso, mas é delicado, né? Porque a gente pensa, né? Por que que a pessoa faz isso? O que que leva ela a fazer isso? Tá? E, na verdade, ninguém sabe o que se passa dentro da própria pessoa, né? Então, assim, a abordagem nesse tema, tanto enquanto isso não ocorreu, quanto depois, tem que ser muito amorosa, né? Então, sem julgamentos, né? Com muito afeto. Nós também, eu e a Mari, como apômetras, também, obviamente, fazemos o nosso trabalho, né, Mari? Não julgamos de forma nenhuma. Isso eu posso até falar de um modo geral, né? Porque em todo o trabalho a gente encontra diversas situações, né? A gente encontra, às vezes, aspectos de pessoas, de almas, que, vamos dizer assim, dentro da nossa ética e moral aqui, não foram tão legais, vamos dizer assim, né? Fizeram algumas coisas ali que. E a gente não pode julgar, né? Porque é todo um processo da pessoa. Então, a egrégora, né, que vem para fazer esse resgate de alma, é a egrégora de Kuan Yin, e isso também é importante falar, é sempre feito dentro de um merecimento, né? E o merecimento da pessoa que está sendo tratada e uma permissão de nós, apômetras, mexermos nisso, né? Então, acho que esse ponto é bastante importante de deixar claro, porque assim, é um processo longo, né? Então, é muito perigoso, né? E até nem é aberta essa janela, vamos dizer, para a gente, de mexer nisso, por exemplo, na fase inicial, né? De um processo de uma pessoa que tomou essa decisão. Porque ela tem ali um caminho, e aí, como a Mari disse, né? Citou o filme O Amor Além da Vida, que é uma referência muito legal, né? Como a Mari disse, assim, existe um processo longo ali, isso é mostrado no filme. Então, você tentar interromper isso não é bom, né? Porque a pessoa está num processo de tomar consciência do que aconteceu, né? Inclusive, no filme, até comentei hoje com a Mari, me chamou a atenção, porque, assim, quando isso acontece, né? O marido dela tenta ficar, na verdade, quando ele morre, né? Ele tenta ficar do lado dela, que ainda está viva, e isso começa a atormentar ela. E, né, é outra situação, mas é justamente isso. A gente tentar interferir num curso natural ali, né? Ela estava ali no processo de luto dela, não dá para ficar escutando a pessoa, né? Então, tem que haver isso, né? Tem que haver esse tempo. Então, é isso. A gente só E foi entra difícil nesse ele chegar lá, hein? mérito. Oi? Foi difícil ele chegar lá, inclusive. Foi. Foi, é verdade, né? Foi um É, processo. aqui, é claro, é um filme, tem uma hora e pouco. Mas Tem se quase você, 2 horas. mas se você pensa, mesmo assim,
se você pensar em um processo espiritual onde, vamos dizer, que aquilo possa acontecer, isso é que a gente não consegue colocar em tempos humanos, vamos dizer assim, mas é um tempo muito difícil, assim, até você conseguir entrar para adentrar, porque é isso, é o fechamento da pessoa, né? Não só da pessoa em si, primeiro tem isso, né? A pessoa tá fechada naquele mundo dela, é uma coisa que nem eu falo, é interiorizada. Mas para você chegar também onde ela tá, se você que nem ele mostra, né, que ele tá num patamar um pouco mais elevado ali, né, mais de boa com a situação dele, mais consciente, para você descer lá naquela energia onde a pessoa tá, também por ali ele meio voluntário, é bem é um processo bem lento e bem difícil, né? Uhum. Ele até fala no filme, né, que a nossa vida aqui na Terra é um piscar de olhos lá, né? O tempo é completamente diferente, né? E que a Mari falou, lógico, em 2 horas de filme não tem como nós termos essa dimensão, né? Mas isso é um processo bem lento mesmo, né? Demora bastante. Inclusive, até fazendo um parênteses aí, né, Mari, antes que eu me esqueça, esse filme é muito legal também, porque ele também fala de almas gêmeas, que foi o tema da nossa live do mês passado. Então, aí, dupla indicação para quem quiser entender, porque também ele aborda de uma forma. Aborda várias coisas, né? Aborda a questão das almas gêmeas, aborda a questão das pessoas que optam, né, por se retirar da vida, e aborda toda a base do espiritismo, né? Uhum. Então, como funciona isso, como funciona, até lá eles usam esses termos, né? Como funciona céu, inferno, né? Esse processo todo, as graduações entre isso tudo, né? É Sim, uma referência muito bacana mesmo. bem legal ele. Para quem quiser entender um pouco mais, assim, é bem recomendado, né? Sim, Mas verdade. voltando um pouco, né, ali a questão da egrégora de Coin, que faz esses resgates, né, ajuda nisso. A gente fala muito da compaixão. E vamos lembrar, a compaixão, a gente está falando de amor incondicional. Amor incondicional é quando, assim, é que nem você respeita o caminho do outro. Às vezes as pessoas, a gente fala de amor incondicional, as pessoas acham que é você tem que ajudar as pessoas a qualquer custo. Mas não é isso, não é que nem ser bondoso, ser generoso, é você ajudar. Não, porque você também querer ajudar qualquer pessoa a qualquer custo, isso pode ser uma forma de controle. Então, quando a gente fala de Kuan Yin, na sua energia mais pura dessa compaixão, é respeitar o processo. Quando vamos dizer, a egrégora de Kuan Yin é chamada, né, pedir ajuda para resgatar, é porque já está tendo uma abertura da pessoa para que isso possa ser feito. Em nenhum momento a espiritualidade vai lá porque, sei lá, fulano quer que resgata o fulano de qualquer jeito. Tem que ser Uhum, respeitado o processo, né, aí de evolução de cada um. A gente não sabe qual que é. O meu processo é diferente do da Tati, é diferente de qualquer um aqui que pode estar assistindo. E uhum, isso faz parte da nossa evolução. Se eu interferir em algum processo, é claro que a espiritualidade nem deixa isso, né, fazer. Tanto que se fosse, nossa, tão, vamos dizer, fosse permitido você ficar interferindo nas questões de todo mundo, não existia o livre-arbítrio, né? Não sim, existia, né, o que a gente vê um monte de gente fazendo um monte de coisa errada que senão a espiritualidade ia ficar, né, intervindo toda hora. Então, por quê? Porque cada um tem o seu processo de evolução. Então, quando a gente fala de compaixão, a gente está falando disso,
de ok, ó, eu respeito o seu processo, você fica aí, mas quando você quiser me ajuda, eu tô aqui, Uhum. né? Mas eu não vou interferir no seu processo, ok. Você vai querer alguma ajuda? Eu vou estar aqui. Você não quer? Então, também. E a espiritualidade em si, né? Não só a fraternidade branca, que a gente trabalha mais com ela quando a gente fala de apometria, mas todos vão ajudar, né? E nessa questão, todos eles entendem e a energia de Coen é muito necessária nesses momentos, nesses tipos de resgate. É isso que a Mari está falando, é importante ressaltar que, assim, a gente, claro, né, nós como apômetras ou terapeutas no geral, a gente tem essa limitação, né, vamos dizer assim, da permissão, né? Então, se não é o momento, se não é para a gente mexer naquilo, nem nos é permitido, né? A gente não consegue acessar, não vem a informação, alguma coisa acontece, né? Isso acontece na apometria, no tarô, em diversas técnicas. Então, vamos dizer, uma regra universal da espiritualidade, né? Mas o que que acontece? Se a gente tenta, de repente, interferir nisso, ou às vezes até de uma outra forma, né? Querendo ajudar alguém, precisa ajudar, a pessoa precisa de ajuda. Às vezes, hoje a Mari me falou isso, e eu acho legal de trazer isso. Às vezes, a gente pode estar interferindo no karma da pessoa. A pessoa, às vezes, tem que passar por aquilo, né? Então, às vezes você vai lá e, ai, não, precisa ajudar, a pessoa tá isso, tá aquilo. Aí você faz, ajuda. E às vezes a pessoa, por exemplo, vai ter que passar por aquilo de novo, porque ela tinha que passar por aquilo, às vezes ela mesma, antes de reencarnar, ela optou por passar por aquilo, porque ela tinha um aprendizado para percorrer, né, naquele processo. E aí a gente, claro, né, dificilmente a gente tem esse poder todo, como terapeutas não, né, mas assim, a gente fala de uma forma geral, né, às vezes até na questão de pessoas muito controladoras, né, pais que querem controlar a vida dos filhos, por exemplo, né, estou trazendo exemplos práticos, né, e isso acontece na espiritualidade também. Então, às vezes a pessoa tinha que passar por aquilo, estava consciente e para ela estava tudo ok que ela estava passando por aquilo, mesmo que aquilo fosse uma fonte de dor e sofrimento, né? Então, assim, é o que a Mari falou do livre-arbítrio, né? Então, deixar também que as coisas aconteçam, né? Sem a gente ficar botando o dedo, né? Onde não é permitido. Mas quanto à apometria, a gente não tem realmente nem permissão, né, para fazer uma interferência dessa, né? Mas é o que a Mari falou. Tanto quanto a espiritualidade, né, a gente está ali à disposição, né? Então, as egrégoras estão sempre ali com muito amor esperando, né, o momento da pessoa, né? Então, até a própria espiritualidade trabalha dessa forma, né? Com A certeza. gente tem uma pergunta, Mari. Você quer falar alguma coisa ou Não, podemos ir para a pergunta. pode ser? Na verdade, é uma pergunta sobre a apometria, tá? É, não tanto ligada ao tema aqui, mas obviamente faz parte, né? Então a Cris perguntou aqui, como. Eita, peraí, que agora eu perdi. Fui ler e perdi o chat, peraí, que ele rolou Aqui, aqui. como vocês Bom, se limpam depois de isso, uma ascensão de apometria? isso. Então, É, aposentadoria, mas acredito que seja o corretor que é, errou, né? aí ela escreveu mais alguma coisa aqui pra mim. Deixa eu ver se eu consigo ler inteiro, gente. Aqui, Peraí, você só quer um que eu leia minuto. para Você você? Tá consegue? aparecendo para Tá mim. cortando Tava, no meu, não sei é? por quê. Aqui ela fala, eu estava passando férias na casa de uma pessoa, fiz bastante limpeza. No último quebrou muitos copos, aí no último dia a pessoa foi ver filmes de terror. Bom,
Vamos por Tá, partes. vamos, vamos começar do começo. Como a gente se limpa? Bom, a gente utiliza uma mesa radiestésica, que ela não está aqui do meu lado agora, mas a gente utiliza uma mesa radiestésica radiônica, onde toda energia, né, ela é condensada ali, a gente faz essa limpeza ali. Caso a gente vê que seja necessário, mais uma vez, não, acho que ficou alguma coisa ainda, a gente faz uma mesa só para limpeza aí pra gente. Mas geralmente quando a gente Uhum. fecha o trabalho, a gente se desconecta já, vamos dizer, a mesa, imagina, né, um vórtice de energia que vai levando toda aquela energia, né? Então, esse é como a gente faz nas sessões de apometria. Agora, você estava passando férias na casa de uma pessoa, então não era a tua casa, né? Por mais que você fizesse limpeza, vamos dizer, a casa é de quem? Né? Vamos dizer, a energia que predomina na casa é de quem? Que você está falando, a pessoa foi ver filmes de terror. Então, talvez por mais que você. Uma coisa é você estar na sua casa, alguém adentrar nela e você fazer ali a limpeza na sua casa, que é a sua energia. Então, mas o que adianta? Ela tá falando aqui, mas ela me pediu, te pediu para fazer limpeza, né? Creio. Mas o que adianta uma pessoa te pedir para fazer limpeza e continuar, sei lá, ou fazendo as mesmas coisas, ou com pensamentos ali, enfim, vamos dizer, desequilibrados, né, negativos. Ah, vou ver o filme de terror, você limpa, aí a pessoa traz toda a energia negativa de volta. O que adianta? Uma coisa é a gente estar na nossa casa, a pessoa ir embora, a gente fazer a limpeza e manter um nível energético bom. Agora, você faz limpeza e a pessoa fica na mesma energia, na mesma frequência, o que adianta você ter feito a limpeza? E aí também acho que é importante também falar para a Cris que eu acredito que aí ela está falando de uma limpeza energética mesmo, né? Do Acredito que lugar, sim. assim. A gente também, você perguntou da apometria, né? Quando a gente finaliza, a gente faz essa limpeza, mas a gente também faz as proteções antes de começar. Então, também, se você, né, trabalha com isso, se você faz essas limpezas energéticas, também é importante você se proteger antes, né? Porque, que nem a Mari falou, às vezes você fez a limpeza e a pessoa tem um comportamento, né? E aquilo vai voltar, ou enfim, é uma coisa dela, né? Por mais que você esteja ali fazendo um trabalho para ela, né? Uma limpeza mesmo ali para ela, é importante também que você se proteja, né? Porque energeticamente isso de alguma forma pode ressoar em você, né? Ou pode algum aspecto ficar ali em você. Então, além da limpeza, né? Depois de um trabalho e tal, é importante fazer uma proteção antes. E aí a proteção, aí tem um milhão de receitas, tanto da proteção quanto da limpeza, né? Tem campos energéticos que você pode visualizar em volta de você, pode pedir proteção segundo a sua crença, né? Para a sua egrégora espiritual, né? Rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, você pode, né? Conforme o que faz sentido para você fazer isso. E da limpeza também, né? Pedir esse escoamento. Tem gente que acende vela e pede que a energia, né, fique ali concentrada ali e tal. Então, tem diversas formas, assim. Mas lembra, Ah, se a ela falou pessoa gratidão, então acho volta, que né? respondemos. Mas a pessoa Obrigada volta com pela pergunta. se a pessoa volta com aquela energia, aí não tem muito que você vai ficar lutando ali, tá, vou limpar e a pessoa, vamos dizer, vai sujar, né? Vou limpar, vai sujar. Vamos dizer, vai ter sempre louça para se lavar, né, amiga? Pô, mas eu limpei toda a louça bonitinho, fiz tudo. Mas ela vai lá e suja de novo, né? Vamos fazer um, um paralelo assim, né? Então, é isso. Quando é na casa dos outros, a gente não sabe, né? Qual que é. Agora, se a pessoa, não, então tá, eu fiz a limpeza e agora vamos, né? Então, elevar a vibração, vamos fazer, né, outras coisas. Agora, não, vamos ver filme de terror.
né? Então, pô, filme de terror já teve histórias de pessoas aí, eu não assisto, né? Mas já tiveram pessoas que falaram de fenômenos, assim, assistindo filme de terror, né? Então, mesmo pedindo, ela não estava preparada, É. não. Também tem isso, né? Às vezes tem E é isso. o que a Mari estava falando do livre-arbítrio também, né? E outras vezes as pessoas também. E aí eu falo a gente como ser humano mesmo, né? A gente quer sempre colocar a culpa ou o problema em outra coisa, né? Então, muitas vezes isso acontece. Às vezes está na pessoa, às vezes não é nenhum aspecto energético, né, que está incomodando ela ali. E ela fala, não, mas precisa fazer uma limpeza na minha casa. E aí é isso, né? Não adianta limpar a casa se ela traz aspectos, né, pesados ou mais negativos e tal. Então, aí a mesma coisa. Aí, Cris, também não se preocupe do tipo assim, ai, será que eu não fiz direito? O que eu fiz não funcionou? É aquilo que a gente estava falando no comecinho da live. Não sei se você estava aí, mas depois fica publicada lá na nossa página, se você quiser assistir, que a gente estava falando justamente isso, assim, a gente faz o nosso trabalho, né? A gente está ali disponível para fazer o que tiver dentro da nossa permissão também. Mas às vezes não é para mexer nisso aqui, ou né, você faz e não parece que não funciona, mas aí é que tá, não se preocupe que é com você, né? Tem muita coisa que é do outro que a gente nem. Às vezes ela pediu a limpeza e nem era isso que tinha que mexer, é uma outra coisa que ela vai tomar consciência daqui não sei quanto tempo. Então, isso tem muito a ver com o tema, né, que a gente está falando aqui, também das pessoas que optam por se retirar da vida. É isso, é um processo longo depois, Processo né? Então não interno, adianta. né, da pessoa, É, processo de cada um. exatamente. É. Mas obrigada, Cris, pela participação, pelas perguntas aí. Muito obrigada. Obrigada. Bom, então, daí voltando, basicamente eu acho que a gente falou quase tudo. Acho que É, tudo. Não, acho que sim, né? tem uma questão. Tô olhando minha cola. O que que foi que eu Tem uma faltou? questão, além da própria Kuan Yin, né, apesar dela fazer também parte do sétimo raio aí, quando a gente fala da Ah, fraternidade branca, sim, a gente tem também aí a própria energia da chama violeta, que também ajuda é nesses verdade. processos, né? Que a energia da chama violeta é a energia de transmutação, uma energia muito forte de transmutação. Então, também, quando é permitido, né, além da Coen, vamos dizer que é a Coen que vai lá e abre, apesar que, como eu falei, ela faz parte também do sétimo raio, que é a chama violeta, a própria chama violeta de Saint-Germain muitas vezes é ativada também para transmutar toda essa energia ali que ficou parada na pessoa durante muito, muito, muito tempo. Pensa em muito tempo, agora pensa 1000 vezes isso, tá? É muito tempo mesmo. Então, essa energia toda vai transformar, né, todo esse sofrimento, e é que nem a gente está falando, sempre que é permitido. Então, a gente tem duas egrégoras básicas que a gente trabalha, com a Yin, com a compaixão, que é muito importante nesse momento, e depois a chama violeta para fazer até né, um processo energético aí mais profundo também. E como é um processo muito longo e que a pessoa normalmente não tem consciência, né? Como a gente disse também no começo, não tem às vezes nem consciência do que ela fez em vida, né? Da decisão que ela tomou, ou ela fica perdida, né? E nem tem consciência às vezes que isso aconteceu, né? Que ela fez a passagem, às vezes ela acha que ela ainda está, como de novo, né? No filme mostra, às vezes ela fica presa até no local em que ela, né, morava, ou que ela resolveu tomar essa decisão, né? E fica presa ali. E como isso demanda muito tempo, isso vai degradando essa pessoa, por mais que ela não tenha ali mais um corpo físico, Ela é
Mas a Lembrando, gente degradando energeticamente. isso que eu ia falar, Mas, exatamente. A gente ainda é composto de energia, sim, né? Então, por mais que não tenha um corpo físico como a gente conhece, vai degradando energeticamente mesmo. Então, às vezes, essas almas, né, elas estão muito fracas. Quando elas conseguem alcançar essa consciência e se abrem para o resgate, elas estão muito fracas, às vezes, a ponto de não conseguir sair dali, né? Aí não tanto por opção, mas por falta de energia mesmo, né? Então, aí o que a Mari falou, que é muito importante também o trabalho da chama violeta, para fazer essa transmutação, né? Na verdade, a egrégora da fraternidade branca, no geral, ela também faz esse tratamento de cura mesmo, né? De refazer ali a energia, o corpo astral daquele ser, né? Para daí depois, né, ser transmutado, ser resgatado. Então, de fato, quando a gente fala, né, que é um processo longo, até o processo do resgate também é longo muitas vezes, né? Porque imagina, né? Se quando a pessoa faz a passagem de uma forma que estava ali dentro do plano de vida dela, já existe um tempo, né, que depende de cada um, mas existe um tempo relativamente longo ali de adaptação, dela entender o que aconteceu, às vezes ela também precisa de um tratamento para daí continuar a jornada dela, né? Então imagina quando isso é de uma forma não planejada, né? Então demora ali um tempo, né? É maior ainda do que num processo natural, né? Então, o trabalho das egrégoras nesses casos é bastante importante, né? sim, com certeza. Mas o importante é que tudo é um processo, tudo dá para trabalhar, né? Então, por isso que a gente sempre tem que estar se auto-observando, né? Se autoconhecendo e se autodesenvolvendo também, né? Aquilo que eu falo, se cada um faz o seu, o mundo estaria, né, maravilhoso. Se cada um só fizesse o seu próprio e parasse de olhar muito para a vida do outro, né? Porque aí a gente se desenvolvendo, a gente consegue ter uma percepção muito mais clara e muito melhor do outro. Exatamente. E também nesses casos, a gente estava falando ali de como a apometria pode ajudar, né? Também pode ajudar no processo, né? Nesse processo que muitas vezes é depressivo, né? De que a pessoa está nesse processo de pensar mesmo nessa opção, né? Às vezes também pode ajudar, porque às vezes parece que não tem, não vê saída em tudo que já tentou, né? Ou, em tratamentos tradicionais, etc e tal, e às vezes é uma questão espiritual mesmo, né? Então também buscar, né, essa opção, porque, claro, a apometria não pode, que nem, né, a gente colocou, fazer esse resgate sem a permissão, né? Mas a gente pode ajudar antes que isso aconteça, né? Antes que essa decisão seja tomada. Às vezes a apometria pode sim ser uma ajuda, né? Ou ser uma solução para esses casos. Pode tirar a pessoa desse caminho, né? E então também é importante trazer isso, porque da forma que a gente puder ajudar, obviamente que a gente está aqui para ajudar, né? Estamos junto com o Coin, né, abertas e cheias de compaixão e amor para poder fazer o nosso trabalho também, né? E isso pode ajudar de alguma forma ainda antes que essa decisão seja tomada, né? Importante falar também. Com certeza. A Cris está perguntando aqui: a apometria pode ajudar em uma depressão? Lembrando,
a gente sempre fala, né, que é um tratamento complementar o da apometria com a medicina. Então, passei por psiquiatra, faço terapia, tudo mais, e a apometria vem ajudar a complementar aí esses tratamentos. A gente fala, né, deixar bem claro, não se troca um pelo outro. E aí, mas pode sim, tá? É que nem às vezes você tem. É que o que a gente fala na apometria é que a gente teve várias vidas, várias personalidades, e é claro que nem todas a gente saiu super, vamos dizer assim, bem resolvidos, sabe? Então, muitas vezes a gente teve alguns processos ali durante as nossas outras vidas onde a gente não, senão a gente não estaria aqui de novo, né? A gente, né, a gente fala, a apometria, ela segue muito o espiritismo. Então, por exemplo, no caso de depressão, apometricamente e espiritualmente falando, pode ser que em alguma situação acionou uma personalidade, ou muitas vezes não só uma, mas várias, né? Aí isso vai depender muito de pessoa para pessoa, alguma personalidade, onde, né, ela passou por uma situação onde ela ficou muito triste realmente, e aí isso está influenciando hoje a, a vida da pessoa que está aí com, né, melancólica, depressiva e tudo mais, né? Então, dá para sim estar tá olhando na apometria o que pode estar tá acontecendo espiritualmente que está relacionado a uma depressão, tá? Isso mesmo. Gente, desculpa a minha Então, voz aqui. Essa, eu falei, eu sou já uma pessoa, apesar de não parecer muitas vezes, né, um pouco mais velha, com uma certa idade, eu resolvi dormir com o cabelo molhado. E aí eu fiquei com tosse e dor de garganta não, só fiquei com tosse, mas a minha voz está meio estranha por conta disso, então me perdoe. Hoje até a Tati está falando mais por conta disso também. que não é uma dificuldade para mim, né? Tem que me parar, na verdade. A pessoa não para. Que bom, Cris. Ela falou, tá ótimo. Obrigada também pelas perguntas. Se quiser depois também deixar mais aí nos comentários ou escrever pra gente, a gente conversa também, né? Bom, sobre o assunto de hoje, acho que a gente falou tudo. Você quer falar mais alguma coisa, Mário? Eu posso fazer Pode uma finalizar, finalização? acho que falamos o suficiente. Sim. Então, como a gente disse no começo, né? Esse é um tema bastante delicado, né? Então, a gente trouxe aí um aspecto mais espiritual de como, né, funciona o resgate dessas almas que resolvem se retirar, né, por vontade própria. E aí, espero que tenha sido útil. Quem quiser também deixar perguntas, né, estiver vendo gravado, quiser deixar perguntas, ou mandar para a gente também no privado, né, não tem problema, a gente pode conversar, porque a apometria ela pode ajudar também nessas questões, né, como a Cris perguntou, da depressão, né, e também é um dos trabalhos da apometria, né, uma das funções é esse resgate de alma, sempre dentro do merecimento, né, dessa pessoa e também da permissão da gente fazer isso, né? A gente sempre trabalha dentro dessas leis, né? E acho que é isso, né? Um tema importante. Quem quiser, a gente está aberto para conversar. É só mandar mensagem. Quem quiser também saber mais sobre o atendimento de apometria, também fala com a gente, né? A gente já está com a agenda aberta aí para outubro. E acho que é isso. Quero agradecer sempre minha parceira, minha dupla de atendimentos, de lives, de tudo. E pela parceria, nossas egrégoras também que, mesmo na live, né, Mari, estão aqui com a gente,
protegendo, ajudando, né? E agradecer aí todo mundo que assistiu, que manda pergunta. E todo mês a gente faz uma live com um tema diferente também. Se quiserem propor temas, fiquem à vontade, a gente adora. E é isso. Obrigada a todos e boa noite. Eu agradeço também aí todo mundo, a Tati. E é isso, uma vez por mês a gente tem lives aqui, né? Aí falando de alguma questão aí mais ligada à apometria ou até à própria espiritualidade. Então, todos são sempre muito bem-vindos aqui. E as perguntas também. Então, boa noite a todos. Um ótimo final de mês de setembro. Um excelente mês de outubro. E a gente se vê no mês que vem. Boa noite. Obrigada. Boa Até o noite, mês que vem. beijo. Tchau. Tchau.